Fala, samurai! Então, mais uma aula, mais um widget que a gente vai aprender, certo? Nessa aula a gente vai aprender o Animated Crossfade. Qual é o intuito dele? O intuito desse widget é animar transições entre widgets. Então, pensa assim, quando eu quero transformar um widget em outro, e eu quero fazer essa transição de um widget para outro via uma animação, certo? Então vamos ver como é que ele funciona, certo? Também, como tudo no Flutter, ele é bem fácil. Então basta usar o Animated Crossfade, Animated porque ele também é um widget implícito. Eu vou tirar aqui essas opções do Animated Container e eu vou fazer o seguinte, ó. Você vê que ele já reclama aqui, ele diz que esse parâmetro firstChild é obrigatório. Então, para o Animated Crossfade, você precisa passar prioritariamente, deixa eu apagar isso aqui, que é do exemplo antigo, a gente não vai usar para não atrapalhar. Então a gente precisa basicamente passar dois widgets. O primeiro, que é o que vai aparecer primeiramente, e o segundo, que é o que vai aparecer posteriormente. Então, para eu animar de um widget para o outro, eu preciso ter a informação de quais são esses dois widgets, certo? O primeiro exemplo que eu vou dar é o seguinte. Eu quero animar um ícone, alarme. Na verdade, eu vou animar o íconezinho de Wi-Fi, certo? Eu vou animar com Wi-Fi para sem Wi-Fi. Então, o primeiro filho do Animated Crossfade que eu vou colocar é esse ícone do Wi-Fi. Eu preciso passar também o segundo filho. O segundo filho eu vou dizer que também é um ícone. Eu vou dizer signal Wi-Fi off, certo? Passo uma duração e ele agora está me pedindo para eu passar esse crossfade state, certo? Esse crossfade state, ele é um enum que ele tem duas opções: show first e show second, que é exatamente qual widget eu quero mostrar naquele momento. Então, por enquanto, eu vou dizer que quero mostrar o primeiro, certo? Quando eu reiniciar aqui, ele mostra a barrinha aqui. Eu vou colocar um tamanho maior nessa barrinha para ficar melhor da gente ver. Vou botar um size de 80. E vou colocar no de baixo também. Formatar. Beleza. Então, eu disse que eu quero que o primeiro que apareça, eu quero que o widget que apareça, nesse caso, é o primeiro. Se eu colocar show second, ele vai mostrar o segundo, que é a barrinha com o Wi-Fi cortada. Para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte: quando tiver com Wi-Fi, eu vou botar a cor vermelha. Quando tiver sem, eu vou botar... quando tiver com, eu vou botar a cor verde. E quando tiver sem, eu vou colocar a cor vermelha. Se eu recarregar aqui, ó, eu estou dizendo que quero mostrar o segundo widget, ele vai mostrar com a cor vermelha. Agora você já deve estar esperando o que a gente precisa fazer. A gente precisa manusear esse cara aqui, certo? Adicionando a nossa condição de ou mostrar um ou mostrar outro, dependendo com o que a gente queira. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu já tenho uma lógica aqui. Se clicar no botão, ele vai fazer Animated True. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Se Animated, eu vou mostrar o segundo. Se não, eu vou mostrar Crossfade State, o primeiro. Quando a gente recarregar aqui, o nosso animate está false. Quando ele faz a avaliação dessa expressão da false, então ele mostra o primeiro, que é o nosso ícone do Wi-Fi verde cheio, certo?
Quando eu clicar aqui, ele faz a animação do jeito que a gente queria, certo? Aí eu posso fazer de novo só aquilo que eu fiz aqui, ó. Se animate, aí eu vou fazer animate recebe false. Se não, copio aqui e coloco animated recebe true. Se eu recarregar aqui, aí eu posso fazer aqui, ó. Ele vai animando para um e se tiver aqui, ele anima de volta. Novamente, veja como é legal. Ele anima de um widget ao outro. Então, aqui eu usei dois ícones. Olha outro exemplo legal que eu posso fazer. Eu posso colocar aqui, vou tirar essa cor. Posso colocar aqui o primeiro ícone. É esse de Wi-Fi de tamanho 20. E o segundo ícone é o mesmo Wi-Fi, sendo que de tamanho 80. Olha como fica um efeito legal. Ó, bem pequenininho, quando eu clico aqui, ele anima para o widget maior. E, inclusive isso aqui não precisa ser ícone a ícone, isso aqui pode ser qualquer widget. Então eu posso colocar aqui que eu quero um container. E aqui eu quero altura 200, largura 200 e cor preta. Se eu recarregar aqui, tá aqui o meu primeiro. Se eu animar, ele vai animar para o que quer que ele precise animar. Então isso te dá uma flexibilidade bem legal. Você pode fazer de novo. O maior problema da animação, problema entre aspas, é você ter a criatividade e a visão de saber qual animação você quer, por que motivo, entra nas questões de UI, UX. Mas assim, você está vendo que é tudo bem tranquilo. Principalmente quando se trata das animações implícitas. Basicamente você diz o que você quer, configura alguma coisa ou outra, que geralmente é algum estado booleano, que se for tal estado você faz uma coisa, se for outro estado você faz outra, e você manda. E o Flutter se encarrega de fazer, ó, essa animação aqui. Claro que às vezes quando você faz uma coisa bizarra assim, de animar de um ícone para um container, pode não parecer muito legal a animação, né? Pode não fazer muito sentido. O Flutter tenta fazer ao máximo, mas assim, quando você tenta fazer animações que realmente façam sentido, esse Animated Crossfade ele é muito poderoso. Beleza? Então é isso, mais um Animated Widget para conta, mais um widget que a gente consegue animar de maneira implícita. E ainda tem mais. Na próxima aula a gente ainda vai ver mais um. Beleza? Espero que você esteja gostando e até a próxima aula. Valeu!